E aí, tudo bem? Você sabe quanto que dá a raiz quadrada de 64? E a raiz quadrada de 36? Você sabe, né? Porque isso é fácil. Agora, se eu te perguntar quanto vale a raiz quadrada de 1089, você saberia? Bom, para fazer esse cálculo, vamos usar fatoração ou decomposição em fatores primos. Se você não viu essa aula, clica no card aí que está aparecendo e aprenda como fazer. E aí vamos usar esse processo para chegar nos valores das raízes quadradas, cúbicas e outros tipos. Vamos ver também as propriedades da radiciação. São 5 propriedades que vamos ver, todas com calma e com exemplos, para você sair dessa aula especialista em radiciação. Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Então vamos falar sobre radiciação. Definindo aqui o que é radiciação, teríamos o seguinte: você tem uma radiciação, ela pode ser vista como algo que tem uma potência do tipo fracionária. Então aqui a gente tem o expoente fracionário. Quando isso acontecer, isso aqui vai se transformar numa raiz em que eu vou ter o A aqui dentro, o numerador do expoente aqui, ó, o numerador, ele é expoente de A também, e o denominador vai ser aqui fora. E aí nós vamos ter o seguinte: esse cara aqui, ele é chamado de índice, esse símbolo aqui é chamado de radical, esse cara aqui que está dentro da raiz é chamado de radicando. Então o que é a raiz? O que é a raiz? É o resultado. Então supondo que a raiz aqui daria igual a x, esse x aqui seria então o resultado, então ele que é o que a gente chama de raiz. Então lembra que aqui vai ter então um índice, vai ter um radicando, que é o a elevado a b, o símbolo aqui é o radical e o resultado é a raiz. Então essa é a definição aqui de radiciação. Aí você tem que ter alguns cuidados, que é o seguinte: imagine que eu vou pegar e tirar a raiz quadrada de 16. Tranquilo, isso aqui vai dar 4, certo? Por que que dá 4? Porque aqui tem um 2, certo? A raiz que tem 2 no índice, o índice pode ficar oculto assim, ok? Não precisa aparecer o índice. Mas se ela tem qualquer valor diferente de 2 no índice, o valor tem que ser colocado, tá bom? Então, estou falando aqui que a raiz é quadrada, portanto o índice é 2. O que significa esse 4 aqui? Significa que 4 elevado a 2 dá 16. Então, isso aqui indica que 4 ao quadrado é igual a 16. Qual que é o cuidado que você tem que tomar? Se você chega numa solução de uma equação, nós vamos ver depois mais para frente, desse jeito aqui, ó, x é igual a raiz de 16, então quanto que vale x? Se x é raiz de 16, então x é igual a 4. Agora, se você tem um outro caso aqui, que é assim: x ao quadrado é igual a 16, tá? Aí você vai ter então que x é igual a mais ou menos raiz de 16, então x vai ser igual a mais ou menos 4. Qual a diferença disso aqui, ó? Essa aqui, ó, é uma equação de primeiro grau, a potência do x aqui é 1, e essa aqui é a equação de segundo grau, a potência do x é 2. Na equação de segundo grau, pode acontecer do x ter dois valores como solução, que aconteceu aqui, ó. A solução aqui deu menos 4 e 4, porque eu estou falando de equação de segundo grau. Se eu estou falando de equação de primeiro grau, só vai ser o 4, que é a solução de x igual a raiz de 16. Então é um cuidado que você tem que tomar aqui. Ok? E se o índice for par, então poderia ser índice 4, poderia ser índice 6, assim por diante, tá? Isso vai valer então para índice par, tá? Para índice par pode valer isso aqui. Você tem dois valores possíveis para raiz quadrada quando for uma solução aqui de uma equação de segundo grau. E por que que eu posso pensar nisso? De novo, pensando como eu falei lá, quando eu estou calculando a raiz de 16, eu estou procurando qual número que é elevado ao quadrado dá 16. Então aqui, ó, nesse caso, nós temos que 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que dá 16. E menos 4 ao quadrado vai dar menos 4, que multiplica menos 4, que também dá 16, porque o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então eu posso falar que tanto 4 quanto menos 4 é raiz de 16 se eu estiver resolvendo uma equação que exige duas soluções, ok? Caso contrário, vou usar só o 4 positivo. Outra coisa que é importante ter atenção quanto ao índice par é o seguinte: se eu tenho aqui, ó, uma raiz que o radicando é menos 16, aqui o índice é n, eu vou ter que tomar o seguinte cuidado: se n é par ou se n é ímpar. Se o n for par, não tem solução. Por que que não tem solução? Se você pegar aqui, ó, raiz quadrada de menos 16. Como a raiz é quadrada, aqui o índice é par. Então, eu preciso procurar um número que, quando eu levo ao quadrado, dá menos 16. Agora, veja, quando eu levo um número ao quadrado, sempre dá positivo, nunca dá negativo. Porque se eu pegar 4 e levar ao quadrado,
vai dar 4 vezes 4, que dá 16. Se eu pegar menos 4 e elevar ao quadrado, continua dando positivo, como nós vimos ali no exemplo anterior. Continua dando 16. Então não existe um número que, se eu elevar um expoente par, vai dar negativo, porque o jogo de sinal sempre vai dar positivo. Se eu pegasse o menos 4 aqui e elevasse a 4, veja, ficaria aqui, ó, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. 4 vezes. É o jogo de sinal, ó, menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais, e mais com mais vai dar mais. Então o resultado seria positivo também. E o resultado aqui daria 256. Positivo. Então não tem como você pegar um número e elevar ao quadrado, ou a quarta, ou a sexta potência, qualquer expoente par, e esse número dá negativo. Não importa se o número é positivo ou negativo, quando você eleva um expoente par, ele vai ficar positivo, o resultado. Então, se você tem uma raiz de índice n e o índice é par, e o radicando é negativo, então isso não tem solução. Por esse motivo que eu expliquei aqui embaixo. Agora, se o n é ímpar, então tem solução. Vamos ver aqui um exemplo com n ímpar. Se eu pegar aqui, ó, raiz cúbica de 8, ou raiz cúbica de menos 8. Então preciso encontrar um número que elevado ao cubo dê igual a 8. Então se eu pegar 2 dá certo. Por quê? 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza. Se eu pegar aqui embaixo, vai dar menos 2 a resposta. Por quê? Se eu pegar menos 2 e elevar ao cubo, vai ficar menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. Então ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então dá 8. E o sinal vai ficar menos com menos, mais. E mais com esse menos aqui, menos. Então dá menos 8. Então existe um número negativo que, quando elevado a 3, dá outro número negativo. Então, quando eu levo um número negativo a uma potência ímpar, o resultado sempre fica negativo. Então, se eu pegasse 5, por exemplo, continuaria dando negativo. Se eu fizesse aqui, ó, menos 2 elevado a 5, daria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Olha o jogo de sinal, ó, menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Aí esse mais com mais daria mais. E esse último mais, combinando com esse menos, daria menos. Tá? E daria então menos 32. Sempre que eu combinar os sinais quando eu tenho um expoente ímpar, vai dar negativo. Porque vou combinar de 2 em 2, como o número é ímpar, vai sobrar um último lá negativo para dar negativo. Então tem que ter atenção nisso aqui também. Se eu tenho um índice par e dentro da raiz tem um número negativo, isso não tem solução. Só vai ter solução se dentro da raiz tem um número positivo. Agora, se o índice for ímpar, tanto faz se o número é positivo ou negativo dentro da raiz. Beleza? Então nós vimos as definições de raiz quadrada, raiz no geral, né? Vamos ver agora então como calcular uma raiz. Lembrando que uma raiz é escrita da seguinte forma. Eu tenho lá o índice n e uma raiz de um número a. Isso aqui então vai dar um certo valor x. Esse x ele quer dizer o seguinte. Se eu pegar o x e elevar a n, vai dar o a. Então vou pegar o x, elevar ao índice da raiz e vai dar o radicando. Isso significa calcular a raiz quadrada, ou a raiz cúbica, ou a raiz quarta. Depende de qual vai ser o índice. Por exemplo, raiz quadrada de 4. Isso vai dar 2. Por que dá 2? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Se eu pegar a raiz cúbica de 27, isso aqui vai dar 3. Por que dá 3? Porque 3 elevado a 3 é igual a 27. Lembrando que a potência é o índice. Então esse 3... é esse 3 aqui. E assim por diante. Agora, se eu pegar uma raiz quadrada de um número muito grande, um número maior que não é tão simples de ver. Por exemplo, se eu pegar aqui, raiz quadrada de 256. E aí, como não é muito simples de ver, nós vamos usar o método da fatoração. Você vai pegar o radicando, decompor em fatores primos, ok? Então, dá para dividir por 2. 256 dividido por 2 dá 128. 128 dividido por 2 dá 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, quando você fizer isso, você fatorou esse cara. Agora você precisa fazer o quê? Encontrar dois blocos de números aqui que sejam idênticos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 número 2. Aqui tá fácil, porque são 8 número 2. Então, posso pegar 4
e 4. Então eu tenho dois blocos idênticos. Esse bloco aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então aqui dá 16. E aqui também, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então dá 16. Então eu tenho dois blocos idênticos. Se eu tiver dois blocos idênticos, então a raiz quadrada vai ser esse valor que eu encontrei em um dos blocos. Então a raiz quadrada de 256 é 16. Porque eu vou ter que 16 ao quadrado é igual a 256. Então essa é a maneira de calcular uma raiz. Você pode fatorar ela aqui e encontrar blocos idênticos. Se fosse raiz cúbica, vamos pegar aqui, ó, raiz cúbica de 125. Usando então aqui a fatoração. 125 dá para dividir por 5, que dá 25. 25 dá para dividir por 5, que dá 5. E 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Como a raiz agora é cúbica, eu tenho que achar 3 blocos idênticos. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 blocos idênticos. Então eu tenho o número 5 repetindo 3 vezes. Vamos voltar lá no outro caso. Eu tinha esses dois blocos aqui, ó. Eu tinha que encontrar dois blocos idênticos, eu encontrei dois blocos idênticos. Então tá aí, ó, 16 e 16. Agora, como a raiz é cúbica, eu tenho que encontrar 3 blocos idênticos. O número de blocos que eu tenho que encontrar é igual ao número do índice aqui. Então, no caso 3, encontrei 3 números 5. Então aqui eu tenho que a raiz é igual a 5. Por quê? Porque 5 elevado ao cubo é igual a 125. E isso vale aí para qualquer raiz. Raiz cúbica, raiz quarta, você vai ter que encontrar o número de blocos aqui equivalentes ao índice. Vamos ver mais um exemplo aqui. Fazendo aqui um exemplo um pouco maior, então, ó, raiz quarta agora. Raiz quarta de 2401. Mesmo processo. Vamos lá, fatoração. Vamos fazer 2401. Vamos fatorar. Bom, dá para dividir por 2? Não, porque é ímpar, né? Dá para dividir por 3? Aqui dá 6, né? Mais um 7, não dá para dividir por 3. Então 5 também não dá. Próximo primo é 7, vamos tentar por 7. Por 7 dá, dividindo aqui por 7 vai dar 343. 343 não dá para dividir por 2, por 3 também não, por 5 também não, 7 de novo então. Dividido por 7 de novo, vai dar 49. Não dá para dividir por 2, por 3 não, nem por 5, 7 de novo. Então vai dar 7 e 7 que vai dar 1. Olha lá, de novo eu tenho um número de blocos aqui, ó. 1 bloco, 2 blocos, 3 blocos, 4 blocos. Por que eu estou procurando 4 blocos? Porque a raiz tem índice 4. Então a raiz tem índice 4, eu procuro 4 blocos. Eu tenho aqui 4 blocos idênticos, então um dos blocos vai ser a raiz. Logo, raiz quarta de 2401 é igual a 7, né? Porque 7 elevado a 4 vai dar 2401, certo? Então assim que nós vamos fazer para calcular raiz. Agora um outro tópico importante é que, então se você tiver que lidar com algo assim, raiz quadrada de 20. Você vai fazer a fatoração normalmente. Então vai dar, dá para dividir por 2, dá 10. Dá para dividir por 2, dá 5. E dá para dividir somente agora por 5, que dá 1. Então como a raiz aqui é quadrada, índice 2, vou procurar dois blocos idênticos. Onde são meus dois blocos idênticos? Tem aqui, ó, 1, 2. Só que isso não resolve, porque tem esse 5 ainda aqui. Esses dois blocos que eu encontrei vai me indicar que eu posso colocar eles dentro da raiz. Então fica a raiz de 2 vezes 2, dá 4. Vezes o número que sobrou. Então, o número que sobrou é 5. Então eu posso colocar ele dentro da raiz aqui. 5. Então olha só, peguei esses dois caras que eu encontrei em blocos aqui, idênticos. Então 2 vezes 2 deu 4 aqui. E o que sobrou eu coloquei em outra raiz. Nós vamos ver uma propriedade que, se eu tenho duas raízes aqui com índices iguais, nesse caso aqui 2 e 2, isso é a mesma coisa que a raiz mantém o mesmo índice e multiplica os dois números. Então multipliquei 4 vezes 5, deu 20. Então olha lá, eu precisava calcular a raiz de 20. Então eu tenho aqui a raiz de 20, ela está separada entre raiz de 4 e raiz de 5, ok? Está separada em duas raízes. Então eu posso afirmar que a raiz de 20 vai ser igual a raiz de 4 vezes a raiz de 5. Então a raiz de 20 vai dar, raiz de 4 é 2, raiz de 5 não é exata, raiz de 5. Então essa é uma forma também de você representar a raiz de 20, 2 vezes a raiz de 5. Às vezes você chega num problema, a resposta deu raiz de 20, você vai lá nas alternativas, não tem a resposta raiz de 20. Por quê? Porque foi feita a fatoração e reescreveram raiz de 20 como sendo 2 vezes a raiz de 5. Vou fazer o último exemplo aqui. Então se eu tivesse aqui, ó, uma raiz cúbica de 16. Fazendo a fatoração de 16 aqui, dá para dividir por 2, que dá 8. Dá para dividir por 2, que dá 4. Dá para dividir por 2, que dá 2. Dá para dividir por 2, que dá 1.
Então eu viria nos meus números primos e ia procurar os blocos idênticos. Quantos eu preciso? 3, porque a raiz tem índice 3. Eu tenho aqui 1, 2, 3 blocos idênticos. E teve uma sobra de um bloco, assim como no caso anterior. Se teve sobra de blocos, eu vou separar então 16 em duas raízes. Então vou reescrever aqui a raiz cúbica de 16. Vai ser igual. Aí, assim como eu fiz no caso anterior, eu peguei os blocos repetidos e multipliquei e coloquei dentro de uma raiz. Vamos botar lá pra gente ver, ó. Peguei os blocos repetidos aqui, ó, 2 e 2, multipliquei e coloquei dentro da raiz. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Os blocos repetidos aqui são esses 3. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, vou colocar dentro da raiz. Então, raiz de 8, só que a raiz é cúbica. Vezes o que sobrou. Sobrou 2. Então, sobrou raiz cúbica de 2. Por que a gente vai fazer isso? Porque nós vamos ver uma propriedade que nos permite a separar dessa forma. Se eu tenho índices iguais, eu vou poder multiplicar os dois números, 2 vezes 8, que dá 16, e manter dentro de uma única raiz que tem o mesmo índice. Então a raiz cúbica de 16 vai ficar como? Raiz cúbica de 8, que dá 2, vezes raiz cúbica de 2. Então, de novo, se acontecer de não aparecer a resposta que você chegou, caso você chegue em uma resposta que é raiz cúbica de 16, mas aparecer 2 vezes a raiz cúbica de 2, é porque você precisou fatorar a raiz para simplificar para essa forma aqui. Então são essas as maneiras de lidar com raiz, e agora nós vamos ver então as propriedades da radiciação. Vamos começar então aqui com a propriedade 1, que diz o seguinte: se eu tenho uma raiz A com índice n, uma raiz e um número b do índice n, isso vai dar uma raiz de índice n de A vezes b. A gente pode ver isso aqui, ó, pegando aqui, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 vai dar 2, vezes a raiz quadrada de 9, que dá 3. E 2 vezes 3 dá 6. Agora vamos aplicar a propriedade. Se eu aplicar a propriedade, raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Isso vai dar raiz quadrada de 4 vezes 9. 4 vezes 9 dá 36. E a raiz quadrada de 36 dá 6. Então está feita aqui essa primeira propriedade. Vou mostrar mais um exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 8 dá 2, vezes raiz cúbica de 64 dá 4. E 2 vezes 4 dá 8. Aplicando a propriedade, eu teria raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 64, daria raiz cúbica de 8 vezes 64, que dá 512. E a raiz cúbica de 512 dá 8. Então podemos seguir com essa propriedade aqui sem crise, porque ela realmente funciona. Vamos ver a propriedade 2. Propriedade 2 é bem parecida com a primeira. Eu tenho aqui a raiz de índice n de A dividido pela raiz de índice n de B. Isso vai dar a raiz de índice n de A dividido por B. Só que lembre-se que B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Olha lá, se eu pego a raiz quadrada de 64 e divido pela raiz quadrada de 4. Raiz de 64 dá 8, raiz de 4 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Agora vamos aplicar a propriedade, ó. Raiz de 64 dividido pela raiz de 4. Aplicando a propriedade, daria raiz de 64 dividido por 4. Isso daria então raiz de 64 dividido por 4 dá 16, raiz de 16 é igual a 4. Então essa propriedade aí é muito importante também para a gente manipular raízes. Vamos ver outro caso aqui, envolvendo não só raiz quadrada, né? Vamos ver outros casos também. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó, a raiz quarta de 256 dividido pela raiz quarta de 16. Bom, a raiz quarta de 256 vai dar 4. E a raiz quarta de 16 dá 2. Então 4 dividido por 2 dá 2. Aplicando a propriedade, ficaria raiz quarta de 256 dividido pela raiz quarta de 16. Isso daria raiz quarta de 256 dividido por 16. 256 dividido por 16 daria 16. Então ficaria raiz quarta de 16. E a raiz quarta de 16 dá 2. Então está feito aí a propriedade 2 também. Vamos ver a propriedade 3 agora. A propriedade 3 diz o seguinte: se eu tiver a raiz de índice n de um número A e tudo isso aqui estiver elevado a m, isso aqui vai dar a raiz de índice n de A e o m vai para dentro da raiz aqui na potência. Podemos mostrar essa propriedade da seguinte maneira. Pega esse parêntese aqui, ó, e vamos reescrever ele. A raiz de índice n de A, tudo isso aqui elevado a m. Só que eu sei que o que está aqui dentro eu posso escrever como expoente fracionário. Então ficaria assim: A elevado a 1 dividido por n, tudo isso elevado a m. E aí, pela propriedade de potenciação, a gente pode fazer que
fica a elevado a essa fração vezes esse número. Então fica m sobre n. E usando agora esse expoente fracionário aqui, a gente volta para raiz índice n de a elevado a m. Tá? Então eu saí daqui e cheguei aqui, como está mostrado aqui na propriedade. Um exemplo disso seria, por exemplo, a raiz quadrada de 2, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então daria a raiz de 2 ao quadrado. Então daria a raiz de 2 ao quadrado, que é 4. Raiz de 4 dá 2. Se você quiser pensar de outra forma, raiz ao quadrado de 2 ao quadrado seria a raiz vezes a raiz, não seria? A raiz de 2 vezes a raiz de 2. Só que nós vimos que quando nós temos uma multiplicação desse jeito, a gente pode multiplicar os dois números que estão dentro da raiz. Não é isso? A propriedade 1. Então também daria 2 ao quadrado, que também daria raiz de 4, que também daria 2. Como isso vale para qualquer número n, qualquer número m, podemos fazer outros exemplos aqui. Se fizéssemos aqui, ó, a raiz quarta de 9, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então isso aqui daria a raiz quarta de 9 ao quadrado, então daria raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81 dá 3. Então podemos aplicar essa propriedade tranquilamente e usar daqui para frente quando precisar. Vamos ver agora então a propriedade número 4. A propriedade 4, ela diz o seguinte: se eu tenho uma raiz índice n de a elevado a m, se eu pegar o n e o m e multiplicar por um mesmo valor, isso não muda nada, desde que eu multiplique pelo mesmo valor. Então se eu multiplicar o n por p e também multiplicar o m por p, vai continuar dando a mesma coisa. Se a gente pensar de novo em expoente fracionário, a gente pode pensar o seguinte, ó, essa fração aqui, convertendo para expoente fracionário, ficaria a elevado a m dividido por n. Aí você pega essa fração aqui, ó, e multiplica em cima e embaixo por p. Fica p em cima, p embaixo. Essa fração aqui, ó, é equivalente. Lembra que nós falamos sobre frações equivalentes, né? Se você não viu isso, clique no card que está aparecendo aí no vídeo para você lembrar. Mas essa fração é equivalente a essa fração. Então não muda nada multiplicar m por p e n por p, porque estou falando de uma fração equivalente. Então isso vai ser a mesma coisa que a elevado a m dividido por n. Logo, essa propriedade aqui está valendo. Então olha só, se eu pegar a raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16 vai dar 2. Vamos pegar aqui, ó, p igual a 2 e fazer a multiplicação lá. Fazendo isso, ficaria 4 vezes 2 raiz de 16 elevado a 2. Lembrando que aqui tem 1, aí eu multipliquei por 2 para chegar nesse 2 aqui. Então aqui vai dar 4 vezes 2, 8, raiz oitava de 16 ao quadrado, 256. Raiz oitava de 256 dá 2 também. Então, veja que dá o mesmo resultado, né? Não vai mudar nada, porque como nós vimos aqui, são coisas equivalentes. Fazendo mais um exemplo aqui, se eu fosse calcular a raiz sexta de 27 ao quadrado. Aí aqui, ó, eu faria o seguinte, eu não sei quanto vale a raiz sexta de 27 ao quadrado, mas eu sei que eu posso usar um expoente fracionário e escrever 27 elevado a 2 dividido por 6. Aí essa fração aqui, ó, eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 2. Então ficaria assim, 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Então na verdade daria 27 elevado a 1/3, que é igual a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é 3. Aqui, pessoal, vale a pena mostrar o seguinte. Eu peguei essa fração aqui, usei p igual a 2 e gerei essa fração aqui. Então daqui, ó, para cá, eu multipliquei por 2. Agora daqui para cá, o que eu posso dizer? Posso dizer que eu dividi por 2. Porque, ó, 6 dividido por 2 dá 3 e 2 dividido por 2 dá 1, que é o expoente que está aqui no 27. Então deu certo. Posso multiplicar ou dividir por um número e vai dar certo essa propriedade aqui. Vamos então ver agora a propriedade 5 e última. A propriedade 5 diz o seguinte: se eu tenho uma raiz enésima e uma raiz índice m dentro dela, isso aqui vai dar n vezes m raiz de a. Tá vendo? Os índices se multiplicam aqui. A gente pode ver isso facilmente usando o expoente fracionário aqui, ó. Então vou ter aqui, ó, raiz enésima e vou usar o expoente fracionário na fração que está interna aqui. Na fração interna aqui eu teria a elevado a 1 sobre m. Agora eu vou usar tudo isso aqui para expoente fracionário. Então é tudo que está dentro da raiz, está elevado ao expoente fracionário, que é 1 sobre n. Agora, usando a propriedade de potenciação, eu devo multiplicar essa fração por essa. Se você não lembra dessa propriedade de potenciação, assista o vídeo que está aparecendo aí no card que eu explico lá. Aí então fica a e multiplica as frações. Então fica 1 sobre m vezes 1 sobre n. E quando eu multiplico as frações, faço numerador vezes numerador, 1 vezes 1 dá 1, dividido por denominador vezes denominador. Então é m vezes n. Então, na hora que eu pego esse expoente fracionário e volto para a raiz, então fica n vezes m raiz de a, como está escrito aqui.
Fazendo um exemplo aqui, eu poderia ter assim, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Eu resolvendo isso aqui sem aplicar nenhuma propriedade, ficaria assim, ó, raiz cúbica, raiz quadrada de 64 dá 8. Raiz cúbica de 8 dá 2. Aplicando a propriedade, seria raiz cúbica da raiz quadrada de 64, daria raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64 também é 2, tá? Porque 2 elevado a 6 dá 64. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, 2 elevado a sexta dá 64, logo raiz sexta de 64 é 2. Como mostrado aqui, já tinha dado 2, tinha que dar 2 aqui também, aplicando a propriedade. É isso aí. Vimos a definição de raízes, como calcular raiz e as propriedades da radiciação. E como sempre, eu deixei na descrição do vídeo uma lista para você praticar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.